colega Jorge me apresentou, meu nome é Fábio Calazans. E quando a gente vai assistir uma palestra, a primeira coisa que a gente pergunta é: quem é esse cara que veio falar para mim? Quem é esse cara que veio falar para minha família essa noite? Bom, eu sou empresário igual a todos vocês, tá? Inclusive a minha empresa lá em São Miguel dos Campos, ela foi também destaque da Direcional, tá? Então, eu conheço todos os anseios, eu conheço todas as dificuldades que todos os empresários passam. Não é fácil, nossa vida não é fácil, a vida de um empresário ou de um profissional autônomo não é fácil. E hoje eu quero trazer para vocês 5 pilares essenciais para o sucesso de qualquer empresa ou de qualquer profissional liberal. Tá? Antes de começar a palestra, eu quero contar um pouco da minha história. Primeiro, eu tenho 4 empresas, tá, pessoal, de segmentos diferentes. Eu tenho uma loja de material de construção especializada em pisos e revestimentos. Quem for lá em São Miguel, vá me visitar. O nome da loja é Casa do Piso. Eu tenho também uma farmácia lá na cidade chamada Inove Farma. Também tenho uma empresa de energia solar, tá? Que é a Progesol. E tenho uma empresa de consultoria empresarial, que é a PEF, onde eu estou aqui com 2 dos colaboradores, e a Erika, minha esposa, que está sempre comigo. Quero agradecer, te amo, amor. Está sempre comigo. Empresários, tenham uma mulher ao seu lado, uma mulher de verdade. Ela vai lhe ajudar a chegar longe, tá bom? Vamos lá. Então, Fábio, como é que você faz para cuidar de 4 empresas de segmentos diferentes? Pessoal, vou dizer uma coisa para vocês. No final das contas, empresa é tudo a mesma coisa. Você só precisa saber colocar as pessoas certas na cadeira certa. Ou melhor, colocar a bunda certa na cadeira certa. E no final do mês você precisa analisar os números. Opa, essa empresa está me dando lucro ou ela está me dando prejuízo? O que acontece é que a maioria dos donos de pequenas empresas, eles não conhecem os seus números. Os donos de pequenas empresas, eu falo pequenas empresas porque as minhas são pequenas empresas, né? Então, a PEF, a palavra PEF é um acrônimo para pequenas empresas que funcionam, tá? Então, o que acontece é que a maioria dos empresários, eles estão no operacional, quando que deveriam estar no estratégico, tá certo? O empresário, ele precisa olhar a sua empresa assim de cima, com uma tábua de xadrez, e só colocar a peça certa no lugar certo. E não ir lá para o operacional fazer um serviço que não é dele. Tem um cara chamado Marcelo Germano. Quem conhece Marcelo Germano aqui? Levanta a mãozinha. Ninguém? Certo. Marcelo Germano, ele conta uma historiazinha que é bem interessante que eu vou passar para vocês. Imagina o seguinte, que vocês vão viajar de avião, tá? E você entra no avião, senta na sua poltrona e o avião decola. Depois de um tempo, passa uma pessoa servindo um cafezinho para você. A pessoa chega até você e pergunta: você quer um cafezinho? Aí você vai dizer: aceito. Quando você olha para a pessoa, é o comandante da aeronave que está ali servindo um cafezinho. Nesse momento você pensa: opa, peraí, se o comandante está aqui me servindo um cafezinho, quem é que está pilotando a aeronave? Imagina que nesse momento a aeronave passa por uma turbulência, começa a tremer. Tenho certeza que se nesse momento você não morrer de medo, vai faltar pouco, não é verdade? Aí quando a aeronave começa a tremer, o comandante pega, sai correndo para a cabine dele, e aí no meio do caminho ele tropeça. O que é que você vai pensar? Você acaba de morrer, né?
Você vai pensar, poxa, o cara, em vez de estar pilotando, está me servindo um cafezinho. É isso que acontece com a maioria dos donos de micro e pequenas empresas. Eles estão servindo cafezinho em vez de estar pilotando a nave. Tá? Então, eu comecei a minha carreira como professor de Química. Eu sou formado em Química na Universidade Federal de Alagoas. E chegou um momento que eu não tinha mais brilhos nos olhos dando aula. Não era pela disciplina, não era pelo fato de dar aula. Era pelo público que estava me ouvindo. Existiam momentos que eu sentia que estava jogando conhecimento ao vento, que eu estava conversando com as paredes, então eu disse, isso não é para mim. E eu larguei o meu trabalho. Imagina você passar 4 anos em uma faculdade, trabalhar por algum tempo e abandonar. Eu me vi sem nada, sem ter o que fazer. Foi quando surgiu a oportunidade, surgiu a necessidade de abrir uma empresa. Tá? Eu costumo dizer que a gente empreende por 3 formas, tá? E vocês vão entender. Ou você empreende por necessidade, ou você empreende por oportunidade, ou você empreende por propósito. Eu já tive a sorte ou o azar de empreender das 3 formas, tá bom? Então, por necessidade, eu abri a Casa do Piso, que é a minha primeira empresa. Eu tinha apenas 4 modelos de piso e uma moto com a carrocinha para fazer entregas. Quem já comprou piso sabe, piso pesa, tá? Inclusive eu já quase morri umas 2 vezes com essa carrocinha. Então na época eu fazia de tudo na empresa. Eu vendia, eu entregava, eu era o caixa, eu era o financeiro, então eu fazia de tudo. Só que chega um momento que você precisa crescer, você precisa delegar as atribuições. E é aí que os empresários têm muita dificuldade, tá? Minha empresa hoje cresceu, a gente começou com 4 modelinhos de piso, hoje a gente tem uma infinidade. Comecei com a carrocinha e uma moto, hoje a gente tem caminhões, carros, enfim. Abri outras através da Casa do Piso. Certo? Então vamos lá, vamos agora de fato para o conteúdo da palestra, 5 pilares para o sucesso empresarial. Só que eu vou pedir a participação de vocês agora, tá? Vamos lá. Para ajudar vocês a memorizar esses 5 pilares do sucesso empresarial, eu vou pedir para que vocês escolham uma das suas mãos, beleza? Vamos fazer o seguinte, se você for destro, você escolhe a mão esquerda. E se você for canhoto, você escolhe a mão direita. Por quê? Quem já pregou um prego aqui, pessoal? Quem já pegou um prego? Levanta a mão. Me ajudem. Certo. Se você é destro, qual é a mão que segura o martelo? É a direita, né? Qual é a mão que segura o prego? É a esquerda. Qual é a mão mais corajosa? A esquerda, né? Porque a mão que está com o martelo está aqui, ó. Oh, que martelo grandão! Eu vou enfiar esse prego aqui na primeira chapuletada. E a mão que está com o prego diz o quê? Cara, eu acerto esse prego, pelo amor de Deus. Não é assim? Então, a mão mais corajosa, se você é destro, é a esquerda. Por favor, levantem sua mão se você for destro, à esquerda, se você for canhoto, à direita. Façam assim com ela. Isso, por favor, vamos lá, participação. Olhe para sua mão e diga: mão, mão, mão. Hoje você vai deixar de ser apenas uma extensão de um membro meu. Eu quero que vocês falem isso. Mão, hoje você vai deixar de ser apenas uma extensão de um membro meu. Você vai se tornar uma ferramenta essencial para que eu memorize os 5 pilares
do sucesso empresarial. Mão, minha mãozinha querida, eu tenho feito tantas coisas com você, eu tenho pego coisas com você e tenho soltado antes que eu seja mal interpretado. Mão, minha mão, hoje você vai se tornar o meu membro mais importante. Pessoal, não aplaudam para não machucar a mão de vocês, tá? Não aplaudam. Então vamos lá. Primeiro pilar do sucesso empresarial: identidade. Qual é o dedo da sua mão que lembra identidade? O polegar, não é? Não é ele que vai em tudo que é documento, não é assim? Então o polegar é o dedo que lembra identidade. Pessoal, a sua empresa, ela tem uma identidade. É essencial que a sua empresa tenha uma identidade própria, uma identidade única. E quando a gente fala em identidade, eu estou falando em cultura organizacional. Quem sabe aqui o que é cultura organizacional? Levanta a mão. Quem já ouviu falar apenas em cultura organizacional? Levanta a mão. Massa. Fábio, o que é cultura organizacional? De uma forma bem simples, tá? Cultura organizacional é a personalidade da sua empresa. Cada pessoa tem uma personalidade, não é assim? Tem pessoas que é mais brava, tem pessoas que é mais calma, tem pessoas que são mais lentas, mais rápidas, pessoas que gostam de X, pessoas que gostam de Y. Empresa, cada pessoa tem suas características. As empresas também são assim, tá? Então, para as empresas, em vez de chamar de personalidade, a gente vai chamar de cultura organizacional. A cultura organizacional é o jeito como a sua empresa funciona, é o jeito como a sua empresa se comunica com as outras empresas, o jeito com que a sua empresa se comporta, o jeito com que a sua empresa se relaciona com seus funcionários, com seus fornecedores, com seus clientes e inclusive com os seus concorrentes. A cultura organizacional é tão importante que ela condiciona o comportamento do colaborador dentro da empresa, certo? Pessoal, a cultura organizacional ela é uma coisa que não é opcional. Engana-se o empresário de pensar que cultura organizacional é opcional. Não é. Na sua empresa, no seu negócio, já existe uma cultura instaurada. Só que a cultura ela precisa ser direcionada. Em qualquer ambiente onde há relações humanas, vai se instaurar uma cultura. Na sua família tem uma cultura, na escola tem outra cultura, na sua rodinha de amigos também tem uma cultura diferente. Em cada um desses locais, perceba que você se comporta de forma diferente. A escola tem suas regras, a família tem suas regras, o grupinho de amigos ali tem suas regras, a empresa também tem as suas regras, ou deveria ter. Tá certo? Então, primeiro pilar, cultura organizacional. Se a sua empresa não tem, pode ter certeza que o sucesso dela vai estar comprometido. Para não demorar muito, o segundo pilar é o pilar da direção. Você sabe para onde a sua empresa está indo? Você já parou para pensar, daqui a 5 anos, onde você quer que a sua empresa esteja? Quais são suas ambições? A sua empresa precisa ter uma direção, você precisa conhecer onde a sua empresa está hoje e onde você quer que a sua empresa esteja daqui a 5 anos, ou daqui a 1 ano. E o dedo da mão que mostra a direção, qual é? É o indicador, é a seta, tá? Então, primeiro dedo, identidade ou cultura organizacional. Segundo dedo, direção. Quando eu falo de direção empresarial, eu falo de uma coisa chamada
Quem sabe? Ó, identidade, cultura, direção, planejamento estratégico. Quem já fez planejamento estratégico? Planejamento estratégico é uma coisa que você senta no final do ano e vai planejar o ano seguinte. Se você não faz um planejamento estratégico, você não sabe para onde a sua empresa está indo. Certo? Então, tem uma frase muito interessante que diz: quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve. Só que, de repente, para a tua empresa, esse qualquer lugar pode significar uma falência. Você precisa ter uma meta a seguir na sua empresa. Os teus colaboradores precisam ter essa meta também com uma clareza cristalina. Então, você precisa ter clareza de onde você quer chegar. Você precisa transmitir isso para os teus colaboradores. Por quê? O empresário, o maior desafio do empresário é fazer com que os colaboradores sonhe o sonho dele. Se você conseguir isso, a sua empresa vai ter sucesso. Beleza? Terceiro pilar para o sucesso empresarial: comunicação. Pessoal, qual é o dedo da sua mão que está relacionado à comunicação? Qual é o dedo que, se você levantar em qualquer lugar do mundo, você vai estar comunicando bem? É o dedo médio, né? Só que você comunicar a sua empresa não agride ninguém. O que agride é você não saber quem é e não saber para onde vai. Aí vai agredir, tá certo? Existem empresas brilhantes, com produtos e serviços brilhantes, só que elas não se comunicam. Você precisa mostrar, você precisa chegar a alcançar o teu cliente. Já passou a época em que o empresário abria uma loja em uma rua movimentada da cidade e ficava com o bucho em cima do balcão esperando o cliente passar na frente e entrar. Meu amigo, você precisa ir até o seu cliente. Existe um aparelhozinho, tá, que todo mundo aqui deve ter um, chamado aparelho celular. E eu digo sempre, a sua empresa precisa estar onde a atenção do teu cliente está. Pessoal, hoje em dia, para onde é que está voltada a atenção das pessoas? Para o celular. Se a sua empresa não aparecer no celular das pessoas, pode ter certeza, ela está com o futuro fadado. E hoje, para você aparecer no celular das pessoas, é a coisa mais fácil do mundo. Tanto de forma orgânica, quanto através do tráfego pago ou os anúncios online, como são mais conhecidos. Você consegue dominar a tua cidade através dos anúncios online no teu segmento. Então, se você ainda não faz anúncio patrocinado, você está deixando muito dinheiro na mesa, certo? Então, o terceiro dedo foi o dedo da comunicação. Você precisa se comunicar. Vamos lá. Primeiro, identidade e cultura organizacional. Segundo, direção, planejamento estratégico. Terceiro, comunicação, que está relacionado ao marketing da tua empresa, certo? Você, adianta nada você ter uma empresa redondinha, bonita, oferece o melhor produto, está assim, ó, de empresas top, que perdem para empresas que não têm produtos tão bons assim. Por quê? Porque ela não sabe comunicar, ela não sabe chegar até os clientes. O quarto pilar é o pilar do compromisso, comprometimento. Qual é o dedo que está relacionado ao compromisso da mão, pessoal? É o dedo anelar. É o dedo que vai à aliança. Aí eu pergunto para você, você está comprometido com a sua empresa de verdade? Você veste a camisa da sua empresa? Porque o que mais tem é empresário que pede nas reuniões, né, que os colaboradores vistam a camisa da empresa. Mas será que o próprio empresário veste essa camisa? Vestir a camisa da empresa é você fazer o que tem que ser feito, é você trabalhar de forma dura e não de forma boa. Vestir a camisa da empresa é você criar uma cultura de resultados, criar uma cultura que bate as metas, né? Criar uma cultura onde as pessoas se desenvolvam.
Estar comprometido com a sua empresa é ter uma visão clara de onde você quer chegar. Estar comprometido com a sua empresa é fazer um marketing de qualidade, tá bom? Então, o quarto pilar, compromisso, comprometimento com a tua empresa. Depois que você tiver comprometimento com a tua empresa, você pode cobrar dos seus colaboradores. O último dedo é o dedo mindinho. E o dedo mindinho, pessoal, às vezes a gente nem lembra dele, né? Quem é que lembra do dedo mindinho? Você sabia que sem o dedo mindinho você perderia 50% da força da sua mão? Pois é. O dedo mindinho ele é responsável por 50% da força da sua mão. O dedo mindinho, pessoal, ele está relacionado à liderança. Empresário, você tem trabalhado a sua liderança? Você tem sido um líder que inspira os teus colaboradores? Ou você não se preocupa com isso? Simplesmente você abre a sua loja de manhã, vai almoçar meio-dia, volta para a tua loja à tarde, segue uma rotina, sem dar feedbacks, seja positivo ou negativo, sem trazer conhecimento, sem estimular os teus colaboradores, sem impor metas. Trabalhe a sua liderança. Você precisa ser um líder igual um dedo mindinho. O líder, ele não precisa saber de tudo. O líder não precisa aparecer a todo instante na empresa. A ideia não é essa, que você fique 100% do seu tempo na empresa, tá? Mas o líder, sozinho, a tua empresa pode ter 50 colaboradores, mas o líder sozinho ele precisa ter 50% da força. Ele precisa ser um líder em que as pessoas confiem, um líder que inspira, tá bom? Então, vamos lá fazer uma revisãozinha básica. Primeiro pilar, identidade, cultura organizacional. Existe uma ferramenta chamada Código de Cultura. Essa é uma ferramenta que serve para você desenvolver a cultura da sua empresa. Segundo pilar, direção, é o dedo do planejamento estratégico. Terceiro dedo é o dedo da comunicação. Levantou esse dedo, está comunicado. Quarto pilar é o pilar do comprometimento. Seja comprometido com a sua empresa, com a causa da sua empresa. E o quarto dedinho é o dedo da liderança. Seja 50% da sua empresa. Pessoal, é isso. Eu agradeço muito por esse tempinho de vocês. Essa é uma palestra que a gente dá, Jorge, em torno de 2 horas. Eu precisei adaptar aqui para 30 minutos. Então, tinha muita coisa para falar ainda, mas eu sei que o nosso tempo é corrido. Beleza? Eu agradeço de coração. Fiquem com Deus.